Mas sempre existe também aquela questão, e isso é uma discussão clínica sempre. Qual que é o tempo máximo de utilização de uma terapia de reposição hormonal? Existe esse tempo máximo de fato? É interessante isso, né, Fabiano? Porque eu sempre digo que a gente, por mais que a gente trabalhe numa profissão que eu sempre digo que medicina não combina bem com matemática, e combina com algumas coisas, mas outras não combina, e geralmente tem gente que acaba torcendo o nariz, né, para matemática, mas a gente tem essa tendência, o ser humano tem essa tendência de matematizar tudo, de querer ter um número, né? Não, ela pode usar, mas assim, é no máximo 2 anos, é no máximo 5 anos, né? E realmente, assim, o consenso, né, da Febrasgo, né, e da Sobrac, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, não traz que não existe esse número, não existe esse número mágico, assim, de tempo, né, de, não, ela só pode usar por 5 anos no máximo. Não existe esse número, né, infelizmente a gente não tem esse número para dar de resposta para as pessoas. O que existe realmente é benefício para paciente e presença ou não presença de contraindicação. É um cenário de coisas que a gente tem que analisar. Olha, a paciente já está usando, mais de 5 anos, né, que ela está usando. Ela está bem, ela está se sentindo confortável. Ela não tem nenhuma contraindicação, né? A gente está acompanhando, está fazendo os rastreamentos, está vendo mamografia, não tem nenhuma contraindicação, a gente pode manter, né? Agora, se a paciente ela já está usando há um tempo X, há 7 anos, há 9 anos, por exemplo, né? E talvez agora nesse momento a TH não seja mais benéfica para ela. Ou sei lá, essa paciente teve aí, apresentou um evento, teve uma trombose venosa profunda na panturrilha, né? Digamos, teve um evento tromboembólico. Bom, a partir daí, então, ela passa a ter uma contraindicação e a gente vai suspender. Então, não existe uma receita de bolo, assim, não existe realmente um número mágico, um tempo mágico, que seria um tempo limite, né? O que tem que avaliar realmente é o quanto a paciente está bem adaptada, o quanto ela ainda precisa do hormônio e se ela não está passando a apresentar contraindicações. Tem que lembrar que às vezes as pacientes não têm, mas com o tempo elas passam a apresentar contraindicações. E aí, em decisão conjunta, a gente vai acabar optando por suspender a TH. Você sabe que eu vou contar agora, tem um relato pessoal, né? Minha mãe faz terapia de reposição hormonal desde os 47 anos. Minha mãe tá com 69 anos. 22 anos já de terapia de reposição hormonal. E se a gente comenta, vamos parar essa terapia, vamos. Imagina, eu banco todos os riscos, eu vou continuar tomando isso até morrer. E não adianta, não tem o que faça, porque se ela fica 2 dias sem estrogenizar ali, ela já começa a sentir sintomas de novo, fica desconfortável e ela fala que realmente trouxe a saúde de volta pra ela. Minha mãe não tem contraindicação nenhuma, não tem nenhuma justificativa pra parar também, né? Então tá tudo bem, tá evoluindo super bem. Ela acabou tendo que fazer uma esterectomia no meio do processo, então hoje nem útero a gente precisa preocupar mais. Então ela faz uma terapia somente com estrogênio, e tá super bem. Isso é um relato pra mostrar, porque às vezes as pacientes que passam em consulta comigo, por exemplo, elas falam: "Mas eu vou continuar usando até quando?" Eu falo assim: "Enquanto você se sentir bem, enquanto você achar que é necessário". E aí eu brinco e cito o exemplo da minha mãe. É claro que a gente tá falando aqui de opinião pessoal, tá, gente? Não tô falando de pesquisa. Até porque a gente não tem esse número mágico, como o Jader mesmo falou. Mas é interessante porque eu uso isso de exemplo. Porque assim, É, se fosse algo realmente completamente contraindicado, eu não prescreveria pra minha mãe, né? Então exato. é esse pesar risco-benefício mesmo. E minha mãe mesmo diz: eu banco todos os riscos. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer feliz. Então me mantenha É. aí com os meus hormôniozinhos. Eu acho que realmente é uma questão que é muito individualizada, assim, É. né? A gente tem que ver paciente por paciente. Agora você falou da sua mãe, eu lembrei da minha também. A minha usou por 14 anos TH e ela teve uma TVP, teve uma trombose na panturrilha. E então, assim, a partir daí ela teve que suspender porque ela passou a ter uma contraindicação. Exato. E ela não teve nada. Então ela suspendeu e não teve nada. Então realmente assim, a TH não estava mais trazendo benefício para ela. Ela ficou bem, mesmo depois de ter suspenso. Então a gente precisa realmente ver caso por caso, ver o quanto aquela TH ainda está beneficiando a pessoa. Porque às vezes ela pode também ter aquela sensação, né, de que ela ainda está tendo benefício e daqui a pouco não está tendo mais, né? Por isso que a gente tem que ver caso a caso realmente. E sempre eu acho legal isso da gente trazer a paciente junto sempre para a decisão, né? A gente explicar, esclarecer o que a gente já tem de evidência e decidir juntos, né? Eu acho que acabou aquela fase que o médico era, enfim, estava no pedestal ali, sabia tudo e a paciente era passiva, né? Era Não, né? autoridade, né, na Era verdade. Ele autoridade. só era o cara que falava assim: você vai fazer isso. Hoje é uma decisão compartilhada. Olha, eu exponho os riscos, eu exponho os benefícios,
e você decide comigo o que você banca e o que você não banca. Sabendo que você tem o risco, sabendo que você tem o benefício. Maravilha, tamo junto, Exato. né?